Bom, na aula 4 eu vou continuar o assunto anterior, né, que eu estou devendo aqui para vocês, né, dando continuidade ao capítulo de convecção natural, né, conforme vocês estão vendo aqui. Só para antecipar, né, o que vocês podem ver no capítulo 9, né, de convecção natural? Algumas situações onde é necessário efetuar os cálculos de transferência de calor, considerando uma transferência em regime turbular, outra em turbulento, e também a diferença entre as geometrias. Tá? Então vamos lá. Eu estava devendo para vocês aí uma explicação mais detalhada de uma ilustração, que é essa aqui, no ponto dos efeitos da turbulência. Então, onde eu quero chegar, né? Apesar de não ter aí no escoamento, né? Não precisa calcular, não tem como calcular o número de Reynolds, enfim, né? Mas as situações onde pode ocorrer turbulência, né, decorrente aí, principalmente, por exemplo, né, há uma grande variação de temperatura, de um fluido, baixa viscosidade, enfim, né? Então, o que vocês podem observar aqui nessas figuras, né, que vai ser uma explicação um pouquinho mais demorada. Através dessas figuras, nós podemos obter, melhor dizendo, diversas informações dentro da camada limite. Tá? Então, dentro da camada limite, nós podemos encontrar, por exemplo, a temperatura numa determinada localidade. Né? Tem lá uma placa vertical. Tem a placa vertical, né? Como vou mostrar para vocês aqui. Pegar um desenho de uma placa vertical. Uma placa vertical lisa, como essa aqui, onde a coordenada x é o comprimento dessa placa, desde o zero, onde inicia, né, a camada limite, até sei lá onde, né, até seu comprimento final. E o y é a espessura melhor dizendo, né, é a distância entre um ponto qualquer em relação à placa, em relação à fonte de calor, né, em que o y máximo é o delta, né, que é a espessura da camada limite. Então, através daqueles ábacos que vocês viram e vou mostrar de novo, é possível obter, por exemplo, temperaturas em diversos pontos, como vocês podem ver aqui nesta figura. Aí tem lá a temperatura máxima, que é a superfície da placa, e a temperatura mínima, que é o fluido quiescente, né, fora da camada limite. E diversas temperaturas aqui no meio, claro que depender das características da camada limite, no caso aqui estou vendo aqui o delta, comprimento, né, extensão x, y, enfim, né? Aí vocês estão vendo aqui a importância da gravidade, tá? Do escoamento da transferência de calor, né, por convecção natural, né? Porque se não tivesse a gravidade, teria-se uma transferência apenas por condução e seria irradiado para todos os lados, tá? Então, é realmente importante a presença do G. Porque ela, graças à gravidade que permite, né, que o fluido mais pesado vá para baixo, e por consequência o fluido mais quente, mais leve, vai para cima. E também é possível, né, encontrar, né, valores de U, né, que seria a velocidade, né, U minúsculo, velocidade no escoamento, nesse tipo de convecção, aí, no caso convecção natural. Vamos lá. Então é possível encontrar diversas informações dentro da camada limite através dessas curvas aqui. O que depende? Bom, primeiramente, o que vocês estão vendo aqui? Que as diferentes. Até vou aumentar um pouco. Quer dizer, se é que eu sei aumentar aqui. Não, deixa para lá. Depois eu vejo isso. O que nós podemos observar aqui? Que existem diversas curvas, né, cada uma representando o número de Prandtl, em que, no caso dos gases, é muito comum estar próximo entre 0,7 e 1, né, que são essas curvas aqui de baixo. Da mesma forma que do outro lado também. E a curva mais alta, né, tanto para essa da esquerda quanto para a direita, é Prandtl T dedo a zero, e mais para baixo aí T dedo a infinito, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, que é mais comum em líquidos. Então, a primeira diferença que vocês podem ver em ambas as curvas, as diferenças do número PR, Prandtl, que é o número adimensional, né, que ela mede aí, de certa forma, a inércia térmica, que é usado, né, é um número adimensional, né, que mensura aí a inércia térmica. Bom, o eixo X é uma equação, né, em que tem esse número ni, letra grega ni, igual a y sobre x, né, que são
usados, né, para dimensionar a camada limite, né? O Y ele vai até o máximo espessor da camada limite, e o X é até a extensão de uma placa, por exemplo, vertical. Vezes GR, que é o número de Grashof, daqui a pouco mostro para vocês, GRX, né, o X subscrito seria Grashof local, tá? Naquele determinado ponto. Sobre 4, Grashof sobre 4 elevado ao quarto, isto é, uma raiz quarta. Tá? Tanto nesse gráfico aqui da esquerda quanto da direita. A diferença entre as duas se dá pelo eixo Y. Aí que vocês podem ver aqui, um f', né, uma função, né, uma derivada de uma função do ni, que é o eixo x, igual a u vezes x, né, u de novo aquela velocidade, u vezes x, sobre 2 vezes essa letra, desculpa, eu não lembro a letra que é, mas ele é a viscosidade cinemática, vezes Grashof elevado a menos 1/2, isto é, 1 sobre raiz quadrada de Grashof, local, né, porque está GRX. Ao passo que do outro lado, né, que é o número que vai de 0 a 1, T asterisco, tá, que já vou antecipar o número adimensional, igual a T, que seria a temperatura num ponto qualquer, menos T infinito, fora da camada limite, sobre TS, TS é a temperatura da superfície, menos T infinito. Tá? Então, de novo, essa curva aqui, você permite encontrar, por exemplo, U em um determinado ponto. Como vocês viram lá, né? U na superfície era igual a 0. U no limite da camada limite também é igual a 0. Agora, esse número aqui, esse T asterisco, se for igual a 0, o que significa se for igual a 0? O T que estou vendo aqui no numerador, né? Porque qualquer número, qualquer valor, né, em que o numerador for igual a 0 ou próximo a 0, então o T asterisco vai ser igual a 0. Tá? Então, por exemplo, o T, se for igual ao T infinito, né, que é o fora da camada limite e tal, né? Então, se for T infinito menos T infinito é igual a 0. Então, T asterisco vai ser igual a 0. E se for um TS, temperatura da superfície, aí, né, o numerador dividido pelo denominador, ambos vão ser iguais, então o T asterisco vai ser igual a 1. Então, o número mínimo vai ser sempre 0 e o número máximo vai ser sempre igual a 1. Tá? Vocês estão vendo assim uma parte dessa curva aqui, né, em cima, para plantou muito baixo, né? Então, essa curva nada mais é do que a continuidade dessa curva aqui. Tá? Tá? Porque o pranto ele é bem mais alto, né? 0 igual a 0,0 é bem alto, então ele tende aí a um Ni bem maior, até aqui mostrando 24, 20, mais que 22, enfim. Tá? Então é isso. Condições da camada limite de convecção natural laminar sobre uma superfície isotérmica vertical. Perfis de velocidades está do lado esquerdo e perfis de temperaturas do lado direito. Tá bom? Uma coisa aqui. Vamos lá. Então, é isso aqui. Agora, a curva de baixo, estão vendo aqui, né, uma representação do final do escoamento laminar e início do turbulento. Da mesma forma que vocês viram em mecânica dos fluidos, né? Turbulento, ele é uma condição, assim, digamos, irregular, tá? Os cálculos são muito mais aprofundados, uma abordagem muito mais complexa. E o escoamento laminar, vocês estão vendo aqui uma condição aparentemente mais estável do que a turbulenta. E aqui tem uma limitação, tá? Um RA, número de Rayleigh, que abaixo de 10 elevado a nona, o escoamento é laminar, e acima dela, o escoamento é turbulento. É um valor muito alto mesmo, né? No caso aí são 10 elevado a nona é 1 bilhão. Tá bom? Então, assim, a partir desse XC, né, que seria o comprimento ao qual termina o laminar e começa o turbulento, vocês vão ver aqui o regime de turbulência, e aí vocês vão ver nesse capítulo que tem algumas condições dentro do regime turbulento que não são previstas, devido à sua complexidade. Tá?
Aí tanto que existem eventos, palestras, congressos, tal, que falam só sobre turbulência. E estava devendo para vocês, né, dos grados das curvas anteriores, né, do tal do número de Grashof, tá aqui, ó. Número de Grashof local igual a gravidade vezes beta, que é um número que é encontrado em muitas tabelas de fluidos, né, lá no final do livro, né, vezes TS menos T infinito, vezes x elevado ao cubo, né, que é o comprimento, digamos, né, como se fala em Grashof local, né, é a distância entre o início do escoamento, x igual a zero, até um determinado ponto, sobre o quadrado da viscosidade cinemática. Tá bom? E se você quiser fazer o cálculo aí do como é que se fala, né, do H, né, coeficiente de transferência de calor global, né, você pode usar através dessa fórmula aqui, né, que tem algumas condições, né, que são extraídas do próprio número de Grashof, tá bom? E aqui está o H global igual a 1 sobre L, né, que o L seria o comprimento total, né, em que há uma variação, né, pode haver uma variação, né, porque se o tracinho aqui é o H local, né, então varia o H de acordo com o comprimento, né, do escoamento, né, com o valor de x, é por isso que tem essa equação aqui, né, H dx, que é igual a K sobre L, o K é o coeficiente de condução daquele fluido, vezes o número de Grashof, como vocês estão vendo aqui, com exceção aqui do x ao cubo, né, que foi lá para fora, é colocar aqui o 4 vezes o quadrado da viscosidade cinemática, vezes vezes aqui uma função em relação ao número de Prandtl, tá? Vezes dx, né, o integral de dx sobre x elevado a 4, no final vai dar isso aqui, tá? Vocês vão ver ele com mais detalhes mais para frente. Que mais? E aí tem o RA, né? O que é o RA? Que é o fazendo aí, né, uma comparação com o número de Reynolds, né? RA que é o número de Rayleigh local, né? X, C, né? Isto é, o X naquele ponto, C, que é o início, né, do turbulento, do regime turbulento, igual ao número de Grashof local naquele ponto de iniciar a turbulência, vezes o número de Prandtl, que é igual a G vezes beta vezes TS menos T infinito, vezes X elevado ao cubo, sobre viscosidade cinemática vezes alfa, que também é encontrado em alguns fluidos, né, tabela de alguns fluidos, dá aproximadamente igual a 10 a 9. Sempre varia, né, um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo de algumas variáveis, algumas considerações que não foram postas aqui, né? Por exemplo, a rugosidade da superfície, alguma interferência externa, enfim, tá? Vamos lá. Tem um exercício aqui bem simplesinho, que é a aplicação das curvas que eu mostrei para vocês aqui em cima, tá? Opa, das curvas apresentadas aqui em cima, e também da fórmula do RA. Uma placa vertical de 0,25 metros de comprimento que está a 70 graus Celsius. A placa está a 70 graus, comprimento de 0,25 metros. Ela está suspensa em um ar aquecente a uma temperatura de 25 graus Celsius, isto é, o ar ele vai estar entre 25 e 70 graus. Estime a espessura da camada limite e a velocidade ascendente máxima na borda de saída da placa. Então, quando fala estime a espessura da camada limite, tem duas condições. Primeiro, a espessura da camada limite, por exemplo, aqui nessa curva de T asterisco, o fim da camada limite, ela é aquela situação ao qual o T vai ser igual ao T infinito. Tá? Então, assim, o final da camada limite, a temperatura vai ser igual ao T infinito. Então a camada limite vai dar aqui um T asterisco igual a zero. Então, a partir daí, dá para ter uma noção aí por onde partir para começar a efetuar o cálculo, né, para obter a espessura dela. Tá? Outra coisa também, a partir dessas curvas aqui, né, que eu esqueci até de comentar agora há pouco. Aqui, placa vertical, cadê?
Será que passou? Não. O perfil de velocidade, tanto na superfície quanto na camada limite, o U vai ser igual a zero. Tá? Então é o seguinte, então tem duas condições. O igual a zero pode ser tanto a superfície quanto a espessura da camada limite, quanto ter asterisco igual a zero, né? Esse já é garantido, né? Que também vai ser usado para cálculo da camada limite, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, de novo, T asterisco igual a zero é essa linha horizontal aqui. Então, vamos supor, espessura da camada limite, a temperatura do ponto, temperatura T, né, de um determinado ponto, ele vai ser igual ao T infinito, como já tinha falado anteriormente. Então, T menos T infinito vai ser igual a zero, T asterisco vai ser igual a zero, então é só traçar uma linha horizontal aqui em cima dessa linha preta, né, que é essa linha horizontal aqui. E se o número, aí vai ter que verificar também o número de Prandtl daquele fluido. E se tratando de gases, estado de vapor, a diferença é muito baixa, tá? Então vai ver lá, por exemplo, vocês vão consultar lá na tabela, sei lá, numa temperatura aí da superfície 0,72 e T infinito 0,71, por exemplo, tá? Agora líquido não, líquido já é outra história. Aí é o seguinte, vocês vão pegar um número de Prandtl e ao cruzar com essa linha horizontal, vocês vão encontrar esse número Ni. E para obter, por exemplo, a espessura da camada limite, que é o número Y, né, vocês vão ter que saber o X. Bom, no exercício já deu, né, o que é o comprimento da placa. E o número de Grashof tem que ser calculado anteriormente também. Tá? Então tem que ter lá a viscosidade, o beta, que você pega lá da tabela também, assim por diante. As temperaturas, obviamente, a gravidade, né, 9,8, 9,81, 10, o que seja, né? Pode arredondar, não tem problema nenhum. E aí, a partir daí, né, com Ni, né, desculpa, já determinado, né, vamos supor que o número de Prandtl seja igual a 0, seja igual a 1. Então, essa curva aqui vai cruzar próximo ao Ni igual a 4. Aí, claro, vai depender do olho, né? Um colega de vocês pode colocar 3,7, outro colocar 4,2, não tem problema. Tá? Então, com o Ni definido, o Y tem que ser definido no exercício também, né? Porque a espessura da camada limite depende do comprimento da placa. Calcula o número de Grashof antes, vocês obtêm o Y. Tá? E é isso. Agora, aqui é o seguinte, vocês podem calcular por aqui também. Tá? Então, o que acontece? O, de novo, vai ser igual a zero tanto na placa quanto na camada limite. Então, o que acontece? Se colocar U igual a zero aqui, essa função f' vai ser igual a zero também. E o que vocês estão vendo aqui? Que a curva começa do zero e termina do zero. O que significa que esta ponta aqui, ela está representando o quê? A placa. Tá? Por que eu sei disso? Primeiro, porque o U igual a zero, tá? Está aqui. E segundo, porque vocês estão vendo aqui, né, o Ni é igual a zero também. O que significa que o Ni é igual a zero? Por que o Ni é igual a zero? Porque o Y é igual a zero também. O que significa Y igual a zero? Exatamente a superfície quente. Tá? Porque o Y é a espessura da camada limite. Então, Y é igual a zero aonde? Na placa. Vocês estão vendo, podem ver aqui no desenho. Vou mostrar agora. Aqui, ó. Y igual a zero. E o final da camada limite, Y igual ao delta, né? Voltando aqui. Então, é isso. Então, o começo de todas as curvas representa a superfície quente. E o final dela representa o final da camada limite. Então, por exemplo, numa curva aí, Prandtl é igual a 0,72. O Ni pode ser igual a 0, até o Ni igual a 6. O Ni igual a 6 representa o quê? O final da camada limite. Ao passo que o Ni igual a 0 representa a placa. Bom? Por quê? Porque vocês vão ver, né, lá no desenho de novo, que o perfil de velocidade é exatamente esse aqui, como vocês estão vendo.
Ao passo que o perfil de temperatura é exatamente esse aqui, esse desenho aqui, essa configuração. Vou mostrar para vocês de novo. Tá, então, o perfil de velocidade U é uma curva de Gauss. Aqui, ó. Ao passo em que a curva, a perfil de temperatura tem essa, a curva de temperatura tem esse perfil aqui. Ok? Aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui no igual a zero é a placa, né? A temperatura da placa. E aqui no final é a temperatura do T infinito. Bom? Então vamos lá. Opa. O que aparece aqui? O comprimento da placa, 0,25, né? Isto é, x igual a 0,25. Temperatura da superfície, 70 graus. Temperatura externa, 25 graus Celsius. E o externo, obviamente, vai ser zero. Por que colocou 0 ou 5 metros por segundo? Porque nesse exercício ele pede para calcular tanto as condições de escoamento, quando o fluido for quiescente, né, isto é, não tem escoamento nenhum aqui externo, e também em situação de escoamento, né, no caso, em uma convecção externa. Certamente, convecção externa vai ter uma troca térmica maior. Tá bom? Quando falo troca térmica maior, a consequência, a espessura vai ser menor. Então, vamos lá. Uma placa de 0,25, 70 graus Celsius, suspensa no ar quiescente a 25 graus, estima a espessura da camada limite e a velocidade ascendente máxima na borda da saída da placa. Como essa espessura se compara à que existiria caso o ar estivesse escoando sobre a placa uma velocidade de corrente livre de 5 metros por segundo? Então, algumas condições têm que ser dadas, né? Primeiro, deu a temperatura, né, da placa e o fluido externo. O que vocês podem ver aqui, opa, acho que eu avancei um pouco além. Nossa, cara, isso aqui é muito sensível. Vou voltar aqui de novo. Mas a grande vantagem é que tem esses índices aqui, né, que efeitos da turbulência. Tá. Vamos lá. O que vocês podem ver? Que o ar que fica em volta da placa, ela está a 70 graus, ao passo que está fora da camada limite a 25. Então, que dados que eu pego? Aqui se trata de um fluido só, tanto dentro quanto fora da camada limite, ambos é ar. Mas o cálculo aí, ele tem por objetivo calcular as condições de um determinado ponto. No caso aí, qual é a espessura da camada limite? Isto é, quais são as condições da espessura, que no caso aqui no desenho está representado por esse delta minúsculo L. Aí é o seguinte, apesar, né, de o objetivo final é calcular o delta L, né, que é essa linha aqui, né, que eu sei que está a 25 graus Celsius, nessas situações, né, quando há uma formação de camada limite, você deve pegar dados de uma temperatura média. Por quê? Porque essa camada limite, né, ela é dependente não apenas do ambiente externo, que está a 25 graus, né? Não depende apenas das moléculas que estão nessa linha aqui, camada limite, né? Limite da camada, 25 graus Celsius, mas também depende das condições das moléculas que estão aqui nessa região intermediária, entre 25 e 70 graus. Então, para simplificar, obtém-se dados de uma temperatura média. Então, por exemplo, se o ambiente externo tivesse a 30 e a placa tivesse a 40, pegaria dados de 35. Tá? E lá atrás, né, no livro, só está dados em Kelvin. Então, recomenda fazer o quê? Calcula uma média. Uma média de 70 e 25 graus, né? 70 graus e 25 graus. Fazendo o cálculo de cabeça aqui, vai dar 47,5 graus Celsius, que convertendo vai dar 320,5 Kelvin. E a partir daí você pega alguns dados. Por quê? Que dados são esses? Como vocês viram aqui, né, no gráfico, vocês estão vendo aqui que é necessário, né, calcular essas equações aqui. E dentro delas tem o número de Grashof. Tá? E nesse número de Grashof pede algumas informações, como a viscosidade cinemática,
Por exemplo, viscosidade cinemática do ar a 320,5 Kelvin é igual a 17,95 vezes 10 a menos 6. De novo, tomar cuidado com o expoente lá na tabela, tá? Metros quadrados por segundo, né? Indicativo de viscosidade cinemática. Número de Prandtl é igual a 0,7. O beta é o seguinte, se vocês encontrarem o beta na tabela, é só jogar o valor. Se não encontrarem, é o seguinte cálculo, é o inverso da temperatura média. 1 sobre 320,5 Kelvin, que vai dar 3,2 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, beta nada mais é do que 1 sobre a temperatura média. Mas se você encontrar um determinado fluido, o beta na tabela, você pega o dado da tabela. E aí você joga lá o número de Grashof na equação aqui. Né? Gravidade, o beta, a diferença de temperatura, comprimento da placa, o valor de x, né? E a viscosidade cinemática. Aí vai dar esse valor, 6,69 vezes 10 a sétima, ainda escoamento laminar. Tá bom? E aí, pega o quê? Uma daquelas equações que eu mostrei lá na curva. Tá bom? Então, usa lá a curva, né? Prandtl 0,7 e tal, né? Recomenda-se, para facilitar, apesar que, no final das contas, tanto faz, né? Vocês podem pegar uma equação ou a outra, né? Do x, né? Bom, lógico, né? São iguais, mas, enfim, você joga lá o número de Grashof aqui dentro, o x é o comprimento da placa, né? O y é a incógnita, o número de Prandtl estava lá 0,7, né, que é uma curva bem próxima ao 0,72, então vai dar um ni aí e vai... Essas curvas chegando aqui no final, né, elas representam o fim da espessura, a determinação da espessura da camada limite, que vai dar aí, vamos colocar o ni igual a 6, aí talvez alguém coloque o ni igual a 5, não tem problema, né, porque tanto faz. A não ser, né, que tenha uma equação própria, né, em que onde foram determinadas essas curvas. Muitas vezes os livros colocam, tá? Que no caso não tem mais nas referências usadas, né, pelos escritores desse livro, vão encontrar a fórmula qual determina essas curvas. Mas é muito mais fácil, obviamente, calcular usando essas curvas aqui, né? Mesmo que vá no olho. Então, por exemplo, aqui está tudo mastigado, né? Que fórmula é essa? É aqui, ó, espessura da camada limite, mais ou menos igual a 6 vezes L, né? Só que esse 6 é o ni. Então, na verdade, no final das contas, né, só colocou aqui o y do outro lado da igualdade, né? Na verdade, 1 sobre y igual a 1 sobre 1 sobre ni vezes x vezes o que está aqui, né, entre parênteses, tá? Aí fez essa jogada, colocar o y em evidência, ou também, né, ni vezes x sobre o que está nos parênteses, né, que é Grashof local sobre 4 elevado ao quarto, igual a y. É o que foi feito aqui, tá? É que é comum, assim, resoluções, né, fazer tudo direto, mastigado. Então, aqui, 6, que é o ni, vezes 0,25, que é a comprimento da placa, sobre Grashof local sobre 4, né? 6,69 vezes 10 a sétima dividido por 4 deu 1,67 vezes 10 a sétima elevado ao quarto. No final das contas, a espessura da camada limite 0,024 metros, né? 2,4 centímetros, 24 milímetros. Agora, a velocidade. A velocidade da camada limite, né, está representado, né, pela curva, né, 0,72, que é próximo a 0,7, número de Prandtl, quando o ni for igual a 6, está aqui, né? E aí a pergunta é a seguinte, qual é a velocidade máxima? A velocidade máxima, né, quando as curvas estão no seu pico, então o pico vai ser em torno aí de ni igual a 1. Vocês estão vendo? Ni igual a 1. Seu ponto aqui, né? No caso, se o Prandtl fosse igual a 0,01, então o pico seria em torno aí de 1,6, tá? Então, no pico, né, na velocidade máxima, o máximo, né, vai ser o ni igual a 1, e o f' vai ser abaixo de 0,3, talvez um 0,28. Né? No livro aqui eles colocaram qual? 0,28. E aí também a mesma coisa da fórmula anterior, né? Coloca-se o em evidência, né? O que é o aqui, ó. Tá, né, na vertical.
F' de Ni, né? Que vai ser igual a 0,28 vezes 2 vezes viscosidade cinemática sobre X sobre Grashof local elevado a menos 1 sobre 2. Tá? É só colocar o I evidência e refazer a equação. E o X? O X é o comprimento da placa, tá bom? Que foi dado no exercício. Então, o que acontece? Colocou aqui o I evidência, 2 vezes 17,95 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, né, que foi pego anteriormente. Sempre é bom pegar dados de tabela depois e efetuar os cálculos. Vezes 0,28, né, que é o F' de Ni, né, tinha falado. O número de Grashof foi calculado anteriormente. Tá? Elevado a menos 1/2, né? Aqui colocou elevado ao meio, né? Que menos 1/2 é 1 sobre, né? Então, na hora de colocar o I evidência, o Grashof L elevado ao meio era para estar aqui no denominador, né? Aí tira o sinal negativo, fica positivo, então coloca, substitui, né, a posição do Grashof do denominador para o numerador. No final das contas, a velocidade máxima foi 0,33 metros por segundo. Tá? Então, duas características: espessura da camada limite e velocidade máxima. Agora, como é que é o comportamento do escoamento do ar? Como é o comportamento a variação de temperatura da convecção quando há um escoamento externo? O ar escoando a 5 metros por segundo. Aí não tem jeito, tem que calcular o número de Reynolds. Aqui vocês viram que deu um Reynolds aí de 69.700. Velocidade vezes comprimento da placa, né, no caso a altura, sobre a viscosidade cinemática desse valor aqui. Tá? Aí, a partir daí, usa aquela mesma fórmula lá do que vocês encontram lá no eixo X, né, das curvas. Aqui. Tá? Então, aqui. Não. Falei besteira, desculpa, falei besteira. Isso aqui é só para convecção natural, obviamente. Depois de calcular, né, aí vocês vão ter que recorrer a fórmulas lá do escoamento externo, que no caso é capítulo 7. Então, aqui, I Grashof sobre Reynolds elevado ao quadrado, o número de Grashof foi calculado lá em cima, sobre o número de Reynolds, deu aqui o valor igual a 0,014. Por que eu faço isso? Para verificar se nesta convecção forçada há uma interferência da convecção natural. Tá? Então, o que vocês podem ver? Se Grashof local o Grashof da placa, né? Então, L subscrito L. O Grashof sobre o quadrado de Reynolds, fazer o cálculo for dar abaixo de 1, então a interferência da convecção forçada é tão alta, convecção forçada, né? A interferência da convecção forçada é tão alta que você nem vai considerar convecção natural. Vocês estão vendo aqui, né, que o número a influência do Reynolds é muito maior. Você pega lá o número de Reynolds e eleva ao quadrado. E aí vai dar um valor muito maior do que o Grashof. Tá? Vocês viram aqui. 1 sobre o quadrado do outro, 0,014, que é um valor muito abaixo de 1. Então, uma análise usando os resultados do capítulo 7 se aplica. Como o Reynolds está abaixo de 500.000, toma muito cuidado com isso, porque vocês viram em mecânica dos fluidos, né? Que tem limite, né, de escoamento laminar, escoamento laminar e escoamento turbulento. Ok, mas aquilo lá, o número que, se não me falha a memória, é 2.300, né? Abaixo dela laminar, acima dela turbulento, mas é muito comum falar em transição também, uma região de regime de transição, transitório, mas em escoamentos externos, né, convecções externas, né, considera um Reynolds muito maior, de 500.000. Como o Reynolds aqui calculado, né, de 69.700 é muito menor que 500.000, a camada limite é laminar. Então, se é laminar, ela respeita esse comportamento aqui. Bom? Vocês podem ver aqui, né, que essas curvas aqui que vocês viram, né, tá tudo na regime laminar. Porque no regime turbulento, essas duas curvas aqui, elas são bem irregulares.
tá? É muito mais difícil de prever. No turbulento, no laminar é mais fácil. Tá? Também teve algumas coisas que não foram consideradas. Por exemplo, a rugosidade da placa, ela interfere? Interfere um pouco. Tá bom? Então é o seguinte, e a partir daí, né, vocês viram que despreza os efeitos da convecção natural, né, só fica a convecção forçada, né, capítulo 7, e aí tem uma fórmula que é a equação 7.19. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui a equação 7.19. Acho que vai ser isso aqui, laminar sobre uma placa isotérmica. Era 7.19, né? Aqui, ó. Delta igual a 5 vezes x sobre raiz do número de Reynolds local. Bom, mexer com isso aqui é mais prático que mexer com livro em PDF. Então, pegou aquela fórmula, equação 7.19, como mostrei agora, né, que é delta igual a... O que é o... o que é o 5? É a velocidade imposta aí no exercício. Né? 5 metros por segundo, velocidade vezes o comprimento da placa, sobre o quadrado sobre o raiz quadrada de Reynolds. No final das contas, a espessura da camada limite vai ser 0,0047, que vai ser muito menor, né, do que convecção natural, como eu falei no começo do exercício. Vai dar 4,7 milímetros. Isto é, como a convecção forçada ela é muito mais eficiente do que a convecção natural, então a camada limite ela menor, bem mais restrita, né? É bem mais fina. Olha só, 0,0047 metros, a convecção forçada, e convecção natural 0,024. Agora, uma coisa que pode ser feita aí como sugestão é jogar valores de velocidade e colocar um valor bem mais baixo, como por exemplo 0,5 metro, diminuir por 10, né? Aí se diminuir por 10, vai diminuir por 10 aqui o número de Reynolds, você pode jogar os valores aqui e verificar, né, a relação entre Grashof e Reynolds. E aí se der maior que 1, é sinal que a convecção natural está sendo mais efetiva do que a convecção forçada. Dá para fazer uma pergunta como essa, né? Fazer essas duas perguntas e na terceira perguntar a partir de qual velocidade a convecção forçada ela torna-se desprezível. Quando der Grashof sobre o quadrado de Reynolds der igual ou acima de 1. Aí não se aplica a convecção forçada. Não se calcula, aí esse número de Reynolds não vai ser mais usado. Tá? Não faz sentido calcular esse delta aqui. Bom, eu vou parar por enquanto o vídeo aqui, aí o próximo eu vou falar sobre outros pontos. Tá? Tem alguns aqui que vão ser mais rápidos, tá? Mas exigem uma certa atenção. Então espere que eu vou gravar aí os próximos vídeos, tá? Um grande abraço e até logo.